30 minutos antes de dizer sim, Mariana ouviu seu noivo confessando ao padrinho que só estava se casando pelo dinheiro da família dela. Ela poderia cancelar tudo e fugir, mas decidiu fazer algo muito melhor. Eu não posso fazer isso. Felipe soltou a mão de Mariana. O padre congelou no meio da leitura. Desculpa, o quê? 200 convidados pararam de respirar. O som do vento nas cortinas brancas do jardim preencheu o silêncio. Eu disse que não posso fazer isso. Felipe virou para os convidados. Esse casamento não vai acontecer. Mariana deu um passo à frente. A mão dela tremia. Felipe, do que você está falando? Ele a empurrou de leve. Só o suficiente para criar distância. Eu não te amo, Mariana. Nunca amei. Alguém gritou lá atrás. Uma cadeira rangeu. O buquê dela caiu no chão. Você está nervoso, ela sussurrou. A gente pode... Eu estou apaixonado por outra pessoa. O padre fechou a Bíblia. 3 madrinhas cobriram a boca. O fotógrafo abaixou a câmera. Felipe fez um gesto com a mão. Uma mulher de vestido vermelho levantou da 5ª fileira. Cabelo liso, salto alto, sorriso confiante. Daniela. É ela, Felipe disse. Sempre foi ela. Daniela caminhou até o altar. Devagar. Cada passo ecoava na grama. Ela passou por Célia, a mãe de Mariana. Passou pelas amigas. Parou ao lado de Felipe. Você está de brincadeira. Mariana respirou. Você é uma boa pessoa, Mariana, mas eu mereço mais. Felipe entrelaçou os dedos com os de Daniela. Eu mereço alguém que me desafie, alguém interessante. O senhor Antônio, pai de Felipe, começou a aplaudir. 2 tias dele riram, nervosas. Alguém filmou. Mariana olhou para a plateia. Letícia, sua melhor amiga, estava em pé, mas não se mexia. Ninguém vinha ajudar. Eu gastei 2 anos planejando isso, ela disse. A voz saiu trêmula. E eu gastei 2 anos fingindo. Felipe agarrou o braço de Mariana. Os dedos dele apertaram forte. Deixaram marca. Agora sai do meu caminho e leva teu vestido ridículo com você. O rosto dela ficou branco. As pernas bambearam. Como o homem que ela amou podia destruí-la na frente de todo mundo? O vestido pesava nos ombros de Mariana. A renda italiana que ela escolheu com tanto cuidado agora parecia uma fantasia cruel. O tecido arranhava a pele. Ela olhou para o buquê caído na grama. Rosas brancas. As mesmas flores que Felipe trouxe no primeiro encontro deles. Tudo começou 3 anos atrás. Um café na Savassi, às 7 da manhã. Felipe chegou atrasado, com a gravata torta e um sorriso que iluminava o rosto inteiro. Ele trouxe rosas brancas. Desculpa o atraso. Parei para comprar isso para você. Mariana riu. Ninguém nunca tinha feito aquilo por ela. A gente nem se conhece direito. Então vamos mudar isso. Eles conversaram por 4 horas. Ele contou sobre o sonho de abrir a própria empresa. Ela falou da pós-graduação em arquitetura. Quando se despediram, ele segurou a mão dela. Eu vou te fazer feliz, Mariana, prometo. 6 meses depois, a imagem mudou. Mariana entrou no apartamento de Felipe sem avisar. Ele estava ao telefone. Falava baixo, tenso. Eu sei que tá difícil, mas quando eu casar, o dinheiro entra. A família dela tem contatos, investidores. Ela parou na porta. O coração acelerou. Felipe virou. Desligou rápido. Mari, não te ouvi chegar. Do que você estava falando? Trabalho, amor. Nada demais. Ele beijou a testa dela. Você está estressada. Vem, vamos jantar. Ela queria perguntar mais, mas ele trocou de assunto. Fez piada, serviu vinho e ela deixou passar. 2 meses antes do casamento, Mariana estava no carro com Letícia. A amiga dirigia, olhava de lado para ela. Você tem certeza disso? Certeza do quê? Do Felipe, desse casamento todo. Mariana olhou pela janela. A cidade passava desfocada. Eu amo ele, Lê. Eu sei, mas ele te ama? Por que você está falando isso? Letícia parou no sinal.
Respirou fundo. Ele só aparece quando precisa de algo. Só fala do dinheiro da sua família. E aquela Daniela, você não acha estranho como ele fala dela? Eles são amigos de infância. Amigos não olham um para o outro daquele jeito. Mariana fechou os olhos. Sabia que Letícia tinha razão, mas já tinha enviado os convites, escolhido o vestido, contratado o buffet. É tarde demais para voltar atrás. Nunca é tarde. Mas Mariana não quis ouvir. Seguiu em frente. Ignorou os sinais. E agora estava ali, destruída. O grito de Célia trouxe Mariana de volta. Sua mãe estava correndo em direção ao altar, o rosto vermelho, os olhos cheios de lágrimas. Mas não era para abraçar a filha. Era para confrontar Felipe. Mariana deu um passo para trás, depois outro. Precisava sair dali. Agora. Ela virou de costas para Felipe e começou a caminhar. O vestido pesava, os saltos afundavam na grama. Cada passo era uma luta. «Mariana, espera!» Célia gritou atrás dela. Mas Mariana não parou. Passou pelas fileiras de cadeiras brancas. Passou pelos convidados que sussurravam, pelos olhares de pena, pelos celulares filmando. A saída estava a 20 metros. Só precisava chegar lá. «Você vai fugir igual uma covarde?» A voz de Felipe ecoou pelo jardim. Ela congelou. Os ombros travaram. «É isso que você sempre foi, Mariana. Uma covarde.» As madrinhas bloquearam o caminho dela. 3 mulheres em vestidos lilás, primas de Felipe. «Deixa eu passar», Mariana disse. «A gente precisa entender o que aconteceu», disse a mais alta, Camila. «Não tem nada para entender.» «Você fez algo para ele?» perguntou outra. Raquel. «Porque o Felipe não faria isso sem motivo.» Mariana sentiu o ar faltar. Elas estavam culpando ela. «Eu não fiz nada.» «Tem certeza?» Camila cruzou os braços. «Porque você sempre foi muito controladora, muito grudenta.» «Eu não sou... Talvez ele só precisasse de espaço», Raquel completou. «E você sufocou ele.» Letícia apareceu do lado de Mariana. Empurrou Camila. «Saiam da frente, agora!» Camila riu. «Ou o quê?» «Ou eu faço vocês saírem.» Por um momento pareceu que funcionaria. Camila recuou, as outras também. Mariana respirou aliviada. Mas então o Sr. Antônio apareceu. O pai de Felipe, terno cinza, postura ereta, expressão dura. «Mariana...» Ela virou para ele. Quis acreditar que ele estava do lado dela, que ia defender, exigir explicações do filho. «Eu preciso que você entenda uma coisa», ele disse. A voz era fria, calculada. «Meu filho merece ser feliz. Eu só queria que ele fosse feliz.» «Não, você queria que ele fosse seu. Tem diferença.» O peito de Mariana apertou. «Eu amei ele. Amar não é prender.» O Sr. Antônio ajeitou a gravata. «E sinceramente vocês nunca combinaram. Ele é ambicioso. Você é comum.» A palavra cortou fundo. «Comum.» Felipe tentou fazer dar certo, continuou o Sr. Antônio. Mas amor não se força. E Daniela... Bem, ela é tudo que você não é. Interessante, desafiadora, do mesmo nível que ele. Mariana olhou ao redor, esperando que alguém discordasse. Que alguém dissesse que aquilo era absurdo, mas os convidados só olhavam. Alguns balançavam a cabeça, outros pareciam concordar. «Então vocês acham que eu mereço isso?» Mariana perguntou. A voz saiu trêmula. «Ser humilhada na frente de todo mundo?» «Ninguém te humilhou», disse Camila. «Felipe só foi honesto. No dia do nosso casamento.» «Melhor agora do que depois», Raquel completou. Letícia segurou o braço de Mariana. «Vamos embora. Esse povo não vale teu tempo.» Mas Mariana não conseguia se mexer. As pernas não respondiam. A cabeça girava. Tudo parecia irreal. Felipe e Daniela apareceram. Ele com a mão na cintura dela, sorridentes, como se nada tivesse acontecido. «Mariana, sem ressentimentos, tá?» Felipe disse. «Você vai encontrar alguém mais no teu nível.» Daniela riu, baixinho.
mais alto o suficiente para todos ouvirem. Mariana conseguiu dar mais 3 passos. Chegou perto da saída. A van que traria ela e Felipe para a festa esperava ali, branca, decorada com flores. Ela subiu, sozinha. Letícia entrou atrás. Para o hotel, Mariana disse ao motorista. Ele olhou pelo retrovisor, confuso. E o noivo? Não tem mais noivo. A van saiu devagar. Mariana olhou pela janela, viu os convidados voltando para as cadeiras, viu Felipe e Daniela rindo, viu a mãe dela parada no meio do jardim, chorando. Quando chegaram ao hotel, Letícia ajudou Mariana a sair da van. Elas entraram pela porta lateral. Evitaram o saguão. No quarto, Mariana sentou na cama, ainda de vestido, ainda com o véu. Olhou para o espelho, a maquiagem borrada, o cabelo desarrumado, o olhar vazio. Eu fiz algo errado? Ela perguntou. O quê? Não. Mari, escuta. Eu sufoquei ele? Fui controladora? Você foi perfeita. Ele que é um idiota. Mas Mariana não acreditou, porque se Felipe preferiu Daniela, se todos concordaram com ele, se ninguém a defendeu, talvez o problema fosse realmente ela. Talvez ela fosse comum demais, chata demais, insuficiente. Ela olhou para as mãos, para a marca que os dedos de Felipe deixaram no braço dela. Roxa, profunda. Eu devia ter escutado você, Mariana sussurrou. Não faz isso, não se culpa. Mas eu ignorei tudo, todos os sinais, e agora você recomeça. Mariana balançou a cabeça. Recomeçar parecia impossível. Todo mundo viu, todo mundo filmou. Até amanhã estaria em todos os lugares. A noiva abandonada, a mulher que não foi suficiente. Ela deitou na cama, fechou os olhos, quis desaparecer, mas então o celular vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Mariana, sou Eduardo. Fiquei sabendo do que aconteceu. Se precisar de qualquer coisa, me liga. Estou aqui. Ela olhou para o nome. Eduardo, o empresário que conheceu 6 meses atrás em um evento de arquitetura. Bilionário, sério, gentil, e de repente uma fagulha acendeu no peito dela. Talvez recomeçar não fosse tão impossível assim. Mariana ainda estava no altar quando Felipe começou a falar, alto, para todos ouvirem. Eu sei que vocês estão confusos, ele disse. A voz firme, sem arrependimento, mas eu preciso ser honesto com vocês e comigo mesmo. Os convidados voltaram a se sentar, curiosos, ávidos por detalhes. Mariana é uma boa pessoa, trabalhadora, dedicada. Ele fez uma pausa. Mas isso não é suficiente. Ela ainda estava ali, parada, a 5 metros dele, incapaz de se mexer. Um relacionamento precisa de paixão, de química, de fogo. Felipe olhou para Daniela. E eu nunca tive isso com ela. Alguém na plateia murmurou, concordando. Ela é previsível, chata até, sempre querendo planejar tudo, controlar tudo. Ele virou para Mariana. Você matou qualquer espontaneidade que a gente tinha. O rosto dela queimou. As mãos tremeram. E olha, eu tentei. Juro que tentei. Felipe abriu os braços. Teatral. Mas tem coisas que a gente não controla. E quando encontrei Daniela de novo, percebi o que é de verdade sentir algo por alguém. Daniela sorriu. Segurou a mão dele. Alguns convidados suspiraram, achando romântico. Vocês são nojentos, Letícia gritou da plateia. Nós somos honestos, Felipe retrucou. Diferente de continuar numa mentira só para não magoar ninguém. O Sr. Antônio levantou, começou a aplaudir. Devagar, outros se juntaram. Tios, primos, amigos de Felipe. Mariana sentiu as lágrimas virem, mas não ia chorar, não na frente deles. Então, Felipe fez algo pior. Além do mais, ele continuou, vocês acham mesmo que eu ia passar a vida com alguém que nem na cama funciona direito? O jardim inteiro congelou. Mariana sentiu o chão sumir. Felipe! Célia gritou, mas ele não parou. É sério.
Zero química, zero criatividade. Eu me sentia num velório. Risadas explodiram, primeiro tímidas, depois altas. Pessoas que Mariana conhecia há anos, rindo dela. Daniela sussurrou algo no ouvido dele. Felipe sorriu. E olha, não é culpa dela. Tem gente que nasce sem esse talento. Ele encolheu os ombros. Mas eu não posso viver assim. 3 padrinhos dele bateram palmas. Uma madrinha filmou, postou nos stories. Mariana deu um passo à frente, depois outro. As pernas bambas, mas ela precisava tentar. Você está mentindo. A voz dela saiu fraca, mas carregava algo diferente. Raiva. Eu não estou, Felipe disse. Calmo demais. Você está fazendo isso porque quer o dinheiro da minha família. Eu sei. O rosto dele mudou. Por um segundo. Só um. Você ouviu a conversa no telefone, não ouviu? Mariana continuou. Sobre os investidores. Sobre usar meus contatos. Alguns convidados se entreolharam, confusos. Você é patética, Felipe disse. Inventando histórias agora. Eu ouvi 2 meses atrás você falando que quando casasse o dinheiro entraria. Mariana, para. Letícia segurou o braço dela. Vamos embora. Mas ela se soltou. Não. Eu quero que todo mundo saiba. Mariana olhou para a plateia. Ele não me ama. Nunca a amou. Só queria meus contatos. Minha família. Por um momento pareceu funcionar. Pessoas começaram a sussurrar, a duvidar, a olhar para Felipe com desconfiança. Ele percebeu e precisava reagir, rápido. Vocês estão vendo? Felipe apontou para Mariana. Vejam o nível da loucura. Eu termino com ela e ela inventa que era tudo por dinheiro. Não é invenção. Então prova. Ele cruzou os braços. Cadê a prova? Tem gravação? Tem testemunha? Mariana abriu a boca. Fechou. Não tinha nada. Só a palavra dela. É o que eu imaginei. Felipe virou para os convidados. Ela está desesperada, tentando me difamar porque não aceita que eu não quero mais ela. As pessoas balançaram a cabeça, comprando a versão dele. Mariana sempre foi dramática, disse Camila. A gente sabe. E meio alucinada, Raquel completou. Felipe deu 2 passos em direção a Mariana. Parou a 1 metro dela. Deixa eu te dar um conselho. De graça. A voz dele baixou, venenosa. Para de se fazer de vítima. Para de inventar mentira. E aceita que você simplesmente não é boa o suficiente. Ele falou a última frase, olhando nos olhos dela. Nunca foi. O silêncio que seguiu foi pior que qualquer grito. Ninguém defendeu Mariana. Ninguém questionou Felipe. Ninguém pediu para ele parar. Daniela se aproximou. Abraçou Felipe por trás, beijou o pescoço dele. Amor, vamos. Não vale a pena perder tempo aqui. Eles viraram de costas. Começaram a caminhar. Os convidados aplaudiram. Alguém jogou pétalas de rosa, como se fosse um final feliz. Mariana ficou sozinha no altar. O padre já tinha ido embora. Os músicos guardavam os instrumentos. O fotógrafo apagava as luzes. Célia correu até ela. Abraçou a filha. Meu amor, vamos para casa. Mas Mariana não se mexeu. Olhava para o caminho por onde Felipe e Daniela saíram. Ouviu o carro deles partindo, ouviu os risos se afastando, e então, finalmente, as lágrimas vieram. Ela caiu de joelhos na grama, o vestido se sujou de terra, o véu rasgou. Mas nada disso importava, porque a dor no peito era maior que qualquer coisa. Os convidados começaram a sair, sem olhar para trás, sem dizer nada, como se ela não existisse mais. Em 20 minutos, o jardim estava vazio. Só restavam Mariana, Célia e Letícia. E um casamento destruído. Mariana trancou a porta do quarto, jogou o véu no chão, sentou na beirada da cama. O celular não parava de vibrar. Mensagens, ligações, notificações. Ela olhou a tela. 53 mensagens não lidas. 12 ligações perdidas. Abriu o WhatsApp. A primeira mensagem era de uma prima distante. Meu Deus, Mari, que vergonha, todo mundo está comentando.
A segunda era de uma colega de trabalho. Vi os vídeos. Você tá bem? Vídeos, plural. Mariana abriu o Instagram. Seu nome estava nos Trending Topics de Belo Horizonte. 3 vídeos diferentes, ângulos diferentes. O momento em que Felipe a humilhou, o momento em que ela caiu de joelhos, o momento em que ficou sozinha no altar. 2 milhões de visualizações. Em 3 horas, os comentários eram piores. Ela devia ter percebido que ele não gostava dela. Coitada. Mas o cara tem razão. Ela parece chata mesmo. Pelo menos ele foi honesto, né? Mariana jogou o celular na cama. Levantou. Foi até o banheiro. Olhou no espelho. A maquiagem estava borrada. O rímel escorrido. O batom manchado. Ela parecia uma caricatura de si mesma. Começou a tirar o vestido. As mãos tremiam. O zíper travou. Ela puxou com força. O tecido rasgou, tanto faz. Entrou no chuveiro. A água fria bateu na pele. Ela fechou os olhos. Queria sumir, desaparecer, acordar e descobrir que tudo tinha sido um pesadelo. Mas não era. Saiu do chuveiro, enrolou-se numa toalha, sentou no chão do banheiro e, pela primeira vez desde que tudo aconteceu, pensou em desistir de tudo, de tentar explicar, de tentar se defender, de tentar continuar. Talvez fosse mais fácil aceitar, mudar de cidade, recomeçar do zero em algum lugar onde ninguém a conhecesse. Então ela ouviu a voz de Letícia na sala, falando com Célia. Ela não merecia isso, de jeito nenhum. Eu sei, filha, mas o que a gente pode fazer? Alguma coisa, tem que ter alguma coisa. Mariana levantou, abriu a porta do banheiro, caminhou até a sala. Letícia e Célia estavam no sofá. Pararam de falar quando a viram. Mari, eu ouvi a conversa dele, Mariana disse. 2 meses atrás, no apartamento. Ele falou que ia casar comigo pelo dinheiro, pelos contatos da família. Letícia levantou. Você tem certeza? Absoluta. Então por que você não contou para ninguém antes? Porque eu quis acreditar que tinha escutado errado, que era paranoia minha. Mariana sentou na poltrona. Mas não era. Célia segurou a mão da filha. Mesmo se for verdade, como a gente prova? Mariana não tinha resposta. Ficaram em silêncio por alguns minutos. Então, Letícia pegou o próprio celular. Olha isso. Era uma reportagem, pequena, no canto do site de notícias locais. Empresário Felipe Mendes anuncia parceria milionária com grupo de investidores. A matéria tinha 2 horas. Foi publicada logo depois do casamento cancelado. Mariana leu em voz alta. Felipe Mendes, de 32 anos, fechou acordo com um grupo de investidores liderado pelo empresário Antônio Mendes, seu pai, para a expansão de sua empresa de consultoria. O negócio envolve quantia estimada em 5 milhões de reais. Ele conseguiu o dinheiro, Letícia disse, mesmo sem casar com você. O pai dele bancou. Mariana continuou lendo. Mas olha a última linha. Segundo fontes, o acordo só foi possível após Felipe apresentar lista de potenciais clientes de alto padrão. Clientes que ele conheceu através de Mariana, em eventos, jantares, reuniões da família dela. Ele usou seus contatos, Célia sussurrou. E agora não precisa mais de mim. Mariana deixou o celular na mesa, por isso me descartou. A raiva substituiu a tristeza. Rápido, violento. Ele planejou tudo, cada passo. Letícia sentou ao lado dela. E a gente vai provar isso. Como? Tem alguém que pode ajudar. Letícia pegou o celular de Mariana, procurou a mensagem de Eduardo. Ele. Mariana olhou para o nome. Eduardo Santos, dono da maior construtora do estado, bilionário, influente e alguém que Felipe jamais conseguiria enfrentar. Você acha que ele ajudaria? Mariana perguntou. Só tem um jeito de descobrir. Mariana pegou o celular, olhou para a mensagem dele, respirou fundo e digitou. Preciso da sua ajuda. É urgente.
A resposta veio em 10 segundos. Me encontra amanhã, 10 horas, no meu escritório. Vou te ajudar. Pela primeira vez em horas, Mariana sentiu algo além de dor. Sentiu esperança. O escritório de Eduardo ocupava o último andar de um prédio espelhado no centro de Belo Horizonte. Mariana entrou às 10 em ponto, cabelo preso, roupa simples, sem maquiagem. A secretária a levou até uma sala enorme, janelas do chão ao teto, vista para a cidade inteira. Eduardo estava de costas, olhando pela janela, terno azul marinho, postura ereta. Mariana! Ele virou, caminhou até ela. Não abraçou, não tocou, apenas olhou nos olhos dela. Obrigada por me receber, ela disse. Senta. Eles sentaram em poltronas de couro, uma mesa de centro de vidro entre os dois. Eu vi os vídeos, Eduardo disse. Todo mundo viu. Mariana baixou os olhos. A vergonha voltou. Não fica assim. A voz dele era firme, mas gentil. Você não tem nada de que se envergonhar. O mundo inteiro me viu sendo humilhada. E o mundo inteiro vai te ver vingada. Ela levantou o olhar. Eduardo estava sério, determinado. Como? Me conta tudo, desde o começo. Mariana contou sobre a conversa que ouviu, sobre o acordo que Felipe fechou, sobre os contatos que ele usou. Levou 20 minutos. Eduardo não interrompeu uma vez. Quando ela terminou, ele pegou o celular, fez uma ligação. Marcelo, preciso de um dossiê completo. Felipe Mendes, 32 anos, consultor empresarial. Quero saber tudo. Finanças, sociedades, dívidas, casos extraconjugais, tudo. Pausa. Para ontem. Desligou, olhou para Mariana. Vamos destruir ele. Por que você está fazendo isso? Ela perguntou. Porque eu conheço homens como o Felipe. Parasitas, que usam pessoas e descartam quando não servem mais. Eduardo se inclinou para a frente. E porque você não merece passar por isso. Você mal me conhece. Eu te conheço o suficiente. Mariana lembrou do evento onde se conheceram, 6 meses atrás. Uma palestra sobre arquitetura sustentável. Ela apresentou um projeto. Eduardo assistiu. Depois veio conversar. Trocaram cartões. Ele disse que queria trabalhar com ela no futuro e agora estava ali, oferecendo ajuda. O que você quer em troca? Mariana perguntou. Nada. Eduardo sorriu, de leve. Só ver a cara dele quando perceber que mexeu com a pessoa errada. O telefone dele tocou. Uma mensagem. Ele leu. Marcelo é rápido. Virou a tela para Mariana. Era um documento. Extrato bancário. Felipe tem 3 contas. 2 no positivo, uma negativa em R$120 mil. Mariana leu os detalhes. A dívida era com um agiota, vencimento há 2 meses. Ele não pagou, Eduardo disse, e o juro está subindo todo dia. Mas ele acabou de fechar um acordo de 5 milhões, que ainda não entrou na conta. Eduardo ampliou a imagem. O dinheiro só cai daqui 2 meses, se tudo correr bem. E se não correr? Ele fica devendo, e gente que deve para a agiota não vive muito tempo em paz. Mariana começou a entender. Então ele está desesperado. Muito! Eduardo passou para a próxima imagem. E tem mais. A empresa dele está falindo, sem clientes, sem caixa. Os únicos contratos que ele tem são com pessoas que você apresentou a ele. Meu Deus! Ele te usou para salvar o próprio rabo. E quando conseguiu os contatos, te descartou. A raiva queimou no peito de Mariana. Mas era diferente agora. Não era dor, era combustível. Como a gente prova isso? Ela perguntou. Eduardo sorriu. De verdade dessa vez. Já estamos provando. Ele abriu o laptop, mostrou a tela. Eram e-mails, dezenas deles. Meu pessoal hackeou o servidor da empresa dele. Temos acesso a tudo. Mariana leu o primeiro e-mail. Era de Felipe para um cliente, mencionando que conheceu a pessoa através de contatos da minha noiva. O segundo era para outro cliente. Mariana vai garantir nossa entrada no projeto. O terceiro era para Daniela. Só mais 2 meses.
Depois eu termino com ela e a gente fica junto. A data era de 6 meses atrás. Ele planejou isso há meio ano, Mariana sussurrou. Desde que fechou o primeiro contato da lista. Eduardo fechou o laptop. Ele precisava de tempo para garantir que os clientes ficassem com ele, não com você. E a Daniela? Cúmplice, desde o começo. Mariana sentiu o estômago revirar, mas não de tristeza, de raiva. O que a gente faz com isso? 2 opções. Eduardo levantou um dedo. Primeira, a gente vaza tudo. Internet, redes sociais, imprensa. Felipe vira pária social, perde clientes, perde credibilidade, quebra. Qual a segunda? Ele levantou o segundo dedo. A gente expõe ele pessoalmente, na frente de todo mundo que importa, evento público, grande, impossível de ignorar. Quando? Felipe está organizando um coquetel, depois de amanhã, para apresentar a empresa para os novos investidores. Eduardo pegou o convite no celular, mostrou para Mariana. 300 convidados, empresários, imprensa, formadores de opinião. Ele me convidou para isso, antes de cancelar o casamento. Perfeito. Eduardo se levantou, caminhou até a janela. Você vai aparecer lá, comigo. Como seu par. Como minha sócia. Mariana ficou em pé. O quê? Eu estou abrindo um departamento de arquitetura sustentável. Quero você na liderança. Ele virou para ela. Salário inicial de 50 mil por mês. Participação nos lucros. Liberdade criativa total. Eduardo, eu não posso aceitar isso. Não assim. Você acha que é favor? Ele cruzou os braços. Eu vi seu trabalho. Eu sei do que você é capaz. E eu não faço caridade. Faço negócios. Mariana não sabia o que dizer. Aceita a oferta. Aparece no coquetel do lado dele. E quando ele estiver no auge, celebrando a vitória, Eduardo sorriu. A gente destrói ele. Ela pensou em tudo. Na humilhação, nas risadas, nos vídeos, nos comentários. E então pensou em Felipe, arrogante, confiante, achando que tinha vencido. Eu aceito. Eduardo estendeu a mão. Ela apertou. Bem-vinda ao time. O celular de Mariana vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Você vai se arrepender de ir atrás do Eduardo. Fica na sua. Ela mostrou para Eduardo. Ele nem piscou. Felipe já sabe. Como? Ele tem gente vigiando você, provavelmente desde ontem. E agora? Agora ele vai tentar te assustar, te ameaçar. Eduardo pegou o próprio celular, digitou algo. Mas ele não sabe com quem está mexendo. Outra mensagem chegou, no celular de Felipe dessa vez. Eduardo havia conseguido acesso. Era de Daniela. Amor, a Mariana está com o Eduardo Santos. Isso é ruim? Resposta de Felipe 10 segundos depois. Muito ruim. Preciso consertar isso. Já. Eduardo olhou para Mariana. Ele está desesperado. E gente desesperada comete erros. O que a gente faz? Esperamos. E quando ele vier... Eduardo guardou o celular. A gente termina de enterrar ele. Faltavam 30 horas para o coquetel. Mariana estava no escritório de Eduardo, mesa cheia de documentos, prints de e-mails, extratos bancários, provas. Letícia estava lá também. Ela chegou a 1 hora. Eduardo explicou tudo. A gente precisa de uma testemunha, ele disse. Alguém que viu o Felipe falando sobre usar a Mariana. Tem o padrinho dele, Letícia sugeriu. O Rodrigo. Eles são amigos desde a faculdade. Ele nunca vai testemunhar contra o Felipe, Mariana disse. E se a gente oferecer algo em troca? Eduardo pegou outro documento. Rodrigo também tem dívidas, 40 mil, com o mesmo agiota. Você quer comprar o depoimento dele? Eu quero dar a ele uma saída. Eduardo se inclinou na cadeira. A gente paga a dívida. Ele fala a verdade. Todo mundo ganha. Mariana não tinha certeza. Parecia sujo, errado. Felipe te humilhou na frente de 200 pessoas.
Letícia disse. Você não deve nada para ele. Tinha razão. Tá bom, Mariana concordou. Vamos falar com o Rodrigo. Eles encontraram Rodrigo numa lanchonete. Ele estava nervoso, olhava para os lados, como se esperasse alguém aparecer. Eduardo foi direto ao ponto. Nós sabemos da sua dívida e sabemos que o Felipe usou a Mariana para conseguir clientes. Rodrigo suou frio. Eu não sei de nada. Você estava lá, na conversa do telefone. Mariana se inclinou para a frente. Eu sei que estava. Você foi na casa dele naquele dia. Silêncio. A gente paga sua dívida, Eduardo disse. 40 mil. Transferência imediata. Você só precisa confirmar a história dela. O Felipe vai me matar. O Felipe vai estar muito ocupado salvando a própria pele. Eduardo mostrou os e-mails no celular. Com ou sem você, a gente vai expor ele. Você só decide se quer estar do lado certo quando isso acontecer. Rodrigo olhou para os e-mails, depois para Mariana. Respirou fundo. Tá, eu confirmo. Eduardo transferiu o dinheiro ali mesmo, 40 mil. Rodrigo checou a conta, quase chorou. Obrigado. Apareça no coquetel amanhã, Eduardo disse. E quando a gente te chamar, você fala. Rodrigo acenou com a cabeça. Levantou, saiu rápido. Você acha que ele vai aparecer? Mariana perguntou. Vai, ele não tem mais nada a perder. No dia seguinte, Mariana acordou cedo, tomou banho, escolheu o vestido, vermelho, longo, decote elegante, sapatos de salto. Letícia ajudou com a maquiagem, cabelo solto, ondulado, batom escuro. Você tá linda, Letícia disse. Eu tô nervosa. Nervosa ou não, você vai arrasar. Eduardo mandou um carro buscá-la às 6 da tarde. Ela entrou. Ele estava dentro. Terno preto, gravata prata. Pronta? Ele perguntou. Pronta. Mas quando estavam a 10 minutos do evento, o celular de Eduardo tocou. Era Marcelo. Rodrigo sumiu. Eduardo colocou no viva-voz. Como assim sumiu? Ele não atende. Não responde mensagem, e o porteiro do prédio dele disse que ele saiu de madrugada, com 2 malas. Mariana sentiu o estômago afundar. Felipe descobriu. Provavelmente ameaçou ele, Eduardo disse, ou ofereceu mais dinheiro. E agora? Mariana perguntou. A gente não tem testemunha. Ainda temos os e-mails, que foram conseguidos ilegalmente. Felipe pode alegar que são falsos. Eduardo ficou em silêncio, pensando. O carro já estava a 5 minutos do local. A gente improvisa, ele disse finalmente. Como? Você vai confrontar ele, na frente de todo mundo, vai acusá-lo, e quando ele negar, Eduardo sorriu, a gente solta os e-mails mesmo assim, e deixa a opinião pública decidir. Isso é arriscado. Tudo que vale a pena é. O carro parou em frente ao hotel. Um prédio histórico no centro. Tapete vermelho na entrada, fotógrafos, seguranças. Mariana olhou pela janela. Viu Felipe entrando, de mãos dadas com Daniela, sorridentes, acenando para as câmeras. Última chance de desistir, Eduardo disse. Mariana olhou para ele, depois para o hotel. Respirou fundo. Vamos acabar com ele. Eles saíram do carro, juntos. Eduardo ofereceu o braço. Mariana segurou. Os flashes explodiram. Fotógrafos gritaram. Mariana! É verdade que você e Eduardo estão juntos? Eduardo, você está namorando a ex-noiva do Felipe Mendes? Mariana, como você se sente depois da humilhação? Eles não responderam. Só caminharam, direto para a entrada. Felipe estava no hall, conversando com investidores. Viu Mariana. Congelou. Daniela viu também. Apertou o braço dele. Mariana e Eduardo pararam a 3 metros deles. Felipe, Eduardo disse. A voz calma. Mas tinha algo perigoso nela. Eduardo, que surpresa! Felipe tentou sorrir. Não funcionou. Não sabia que você vinha. Nem eu. Eduardo olhou para Mariana. Até que recebi um convite especial. Felipe olhou para Mariana, raiva nos olhos. Mariana, você não devia estar aqui.
Eu devia estar em casa chorando, ela respondeu. Destruída, escondida. Alguns convidados pararam de conversar, começaram a prestar atenção. Você está fazendo uma cena, Felipe sussurrou. Ainda não. Mariana deu um passo à frente, mas eu vou. E então alto o suficiente para todos ouvirem. Me conta, Felipe, como está a lista de clientes que você roubou de mim? O salão inteiro parou. Felipe riu, alto, teatral, como se tivesse ouvido a piada mais absurda do mundo. Roubei? Ele olhou para os convidados. Vocês estão ouvindo isso? Alguns riram junto, nervosos. Outros ficaram em silêncio, esperando. Mariana, eu entendo que você esteja magoada. Felipe ajeitou a gravata. Mas inventar mentiras não vai me trazer de volta. Eu não quero você de volta. Então, por que está aqui? Com ele? Felipe apontou para Eduardo, tentando me fazer ciúmes. Eduardo não se mexeu, apenas observava. Calmo. Eu tô aqui para todo mundo saber a verdade, Mariana disse. A voz firme agora. A verdade? Felipe deu 2 passos para frente. A verdade é que você não aceita que eu te larguei, que eu escolhi outra pessoa. Daniela sorriu. Segurou o braço dele. Possessiva. A verdade é que você está fazendo o papel de ridícula, de novo. Felipe olhou ao redor. E, sinceramente, tá ficando constrangedor. O senhor Antônio, pai de Felipe, apareceu ao lado do filho. Mariana, acho melhor você ir embora, antes que a situação piore. Piore para quem? Eduardo finalmente falou, a voz baixa, perigosa. Para ela, o senhor Antônio respondeu. Meu filho está começando uma fase nova, com investidores sérios. Não precisa desse tipo de distração. Distração? Mariana sentiu a raiva subir. Eu apresentei metade dos clientes dele, abri as portas da minha família, dei contatos, conexões. E eu sou grato por isso. Felipe fingiu sinceridade. Mas isso não significa que a gente era compatível. Negócios e relacionamentos são coisas diferentes. Você usou os contatos que eu dei para fechar o acordo com seu pai. Eu usei meu talento. Felipe bateu no próprio peito. Minha capacidade de negociação, meu trabalho. Alguns investidores balançaram a cabeça, concordando. Mariana sempre foi assim, Daniela disse. Voz doce, venenosa, achando que merece crédito por tudo. Eu trabalhei 3 anos numa empresa de arquitetura, Felipe continuou. Construí minha reputação sozinho. E sim, conheci pessoas através da Mariana. Mas quem fechou os contratos fui eu. Quem conquistou a confiança deles fui eu. Ele virou para os convidados, palmas abertas, transparente. Ela quer me culpar pelo fracasso do nosso relacionamento. Quer achar um vilão, mas a verdade é simples. A gente não deu certo e ela não consegue superar. Murmúrios de aprovação. Gente balançando a cabeça, sentindo pena de Felipe. Então prova, Felipe desafiou. Cruzou os braços. Prova que eu te usei. Prova que eu roubei alguma coisa. Vai, eu tô esperando. O sorriso dele era arrogante, confiante. Ele achava que tinha vencido. Eduardo tirou o celular do bolso. Conectou na TV do salão. A tela acendeu. Prova, Eduardo repetiu. Tudo bem. A primeira imagem apareceu. Um e-mail de Felipe para um cliente chamado Augusto Ferreira. Data, 14 de agosto de 2025. Assunto, nova parceria. O texto dizia, conheci o senhor através da minha noiva, Mariana Oliveira. Ela garante que o senhor está procurando consultoria para a expansão da empresa. Gostaria de agendar uma reunião. Felipe empalideceu. De onde você tirou isso? Continua, Eduardo disse. Passou para o próximo e-mail. Esse era para outro cliente, Roberto Andrade. A Mariana me passou seu contato. Ela disse que o senhor confia nela, então pode confiar em mim também. Felipe deu um passo para trás. Isso não prova nada. Não? Eduardo passou para o terceiro e-mail. Que tal esse? Era para o senhor Antônio. O pai de Felipe. Data, 20 de outubro de 2025.
Pai, consegui 8 clientes através dos contatos da Mariana. Se eu casar com ela, vou ter acesso a muito mais. A família dela tem conexões com empresários de São Paulo, Rio, Brasília. É a oportunidade que a gente estava esperando. O salão explodiu em murmúrios. O senhor Antônio ficou vermelho. Isso é falso, Felipe gritou. Alguém adulterou esses e-mails. Tem como adulterou isso também? Eduardo passou para a próxima imagem. Uma gravação de áudio. Apertou play. A voz de Felipe saiu clara, nítida. Rodrigo, mano, eu tô fazendo isso só pelo dinheiro. A Mariana é legal, mas eu não aguento mais. Sorte que a família dela tem grana e contato. Depois que eu casar, pego o que preciso e termino. Rodrigo respondia na gravação. E a Daniela? A Dani espera, ela sabe que é só estratégia. O áudio acabou. O silêncio no salão era ensurdecedor. Felipe tentou falar. A boca abriu, fechou, nada saiu. Isso foi gravado há 8 meses, Eduardo disse, bem antes do casamento. Daniela soltou o braço de Felipe, deu 2 passos para trás. Amor, eu posso explicar, Felipe disse para ela. Explicar o quê? A voz dela tremia. Que você me usou também? Não, não foi assim. Você disse que me amava, que ia largar ela por mim. Daniela estava chorando agora. Mas você só estava esperando pegar o dinheiro primeiro. Felipe tentou segurar o braço dela. Daniela se afastou. Rápido. Eduardo passou para outra imagem. Extrato bancário. A dívida de R$120 mil. Felipe está devendo para um agiota. A dívida vence em 2 semanas. Eduardo ampliou a imagem. E ele não tem como pagar, a não ser que o dinheiro dos investidores entre antes. O senhor Antônio olhou para o filho, decepcionado, furioso. Você me disse que não tinha dívidas. Pai, Você me fez investir 5 milhões numa empresa falida. A voz do senhor Antônio saiu baixa, controlada, mas tinha veneno nela. Você mentiu para mim, para a família, para todo mundo. Felipe virou para os investidores, tentou se defender. Eu posso explicar tudo isso. São só mal-entendidos, contextos que... Contexto? Um dos investidores se levantou. O contexto é que você é um mentiroso. Outro investidor levantou também. E um golpista. Um terceiro começou a sair. Outros seguiram. Em 5 minutos, metade do salão estava vazio. Felipe ficou parado, no meio do tapete vermelho, sozinho. Daniela já tinha ido embora. O senhor Antônio também, os amigos, os sócios, todos. Mariana deu 3 passos em direção a ele. Parou a 1 metro. Você disse que eu não era boa o suficiente. A voz dela saiu calma, firme. Mas o único que nunca foi bom o suficiente aqui foi você. Felipe olhou para ela. Tentou falar, mas não tinha palavras. Eduardo se aproximou, colocou a mão no ombro de Mariana. Vamos, ele não vale mais seu tempo. Eles viraram de costas e saíram. Mas antes que Mariana e Eduardo chegassem à porta, alguém gritou, espera! Era uma mulher, cabelo grisalho, vestido azul. Mariana a reconheceu. Doutora Beatriz Sampaio, uma das maiores investidoras de Minas Gerais. Ela caminhou até o centro do salão, olhou para Felipe, depois para Mariana. Você apresentou o Felipe para mim, há 6 meses, num jantar da sua família. Mariana acenou com a cabeça. Apresentei. E você disse que ele era confiável, que trabalhava duro, que era honesto. A doutora Beatriz cruzou os braços. Eu investi R$200 mil na empresa dele por causa da sua palavra. Felipe tentou falar. Doutora Beatriz, eu posso... Cala a boca. A voz dela cortou como lâmina. Você me enganou. Enganou a Mariana. Enganou todo mundo aqui. Outro empresário se levantou. Márcio Nogueira, dono de uma rede de hotéis. Eu também investi 300 mil. Ele apontou para Felipe. E agora descubro que o dinheiro foi para pagar a agiota? Não foi isso, Felipe tentou explicar.
O dinheiro foi investido na empresa. Você só mentiu. Uma terceira pessoa se manifestou. Carla Duarte, empresária do ramo de tecnologia. E usou a reputação da Mariana para ganhar nossa confiança. Os murmúrios cresceram. Raiva, indignação. Pessoas pegando celulares, ligando para advogados. Um fotógrafo clicou. O flash iluminou o rosto pálido de Felipe. Outro filmou, postou nos stories. Em 2 minutos, a hashtag Felipe Mentiroso estava nos Trending Topics. Camila e Raquel, as primas de Felipe que atacaram Mariana no casamento, tentavam sair discretamente, mas a doutora Beatriz bloqueou o caminho. Vocês também estavam lá, humilhando ela, rindo dela. A doutora Beatriz olhou para as duas com desprezo. Vocês são tão culpadas quanto ele. Camila baixou a cabeça. Raquel começou a chorar. A gente não sabia, Raquel sussurrou. Não interessa. A doutora Beatriz virou para Mariana. Você merece um pedido de desculpas de todo mundo aqui. O silêncio voltou, pesado, constrangedor. Então Márcio Nogueira caminhou até Mariana. Parou na frente dela. Me desculpa. Eu deveria ter te escutado. Deveria ter investigado mais antes de investir. Ele estendeu a mão. Você tentou nos avisar e a gente ignorou. Mariana apertou a mão dele. Não disse nada. Apenas aceitou. Carla Duarte veio em seguida. Desculpa, Mariana. De coração. Um por um, os empresários se aproximaram. Alguns pediam desculpas. Outros ofereciam parcerias futuras. Alguns apenas cumprimentavam com respeito. Felipe assistiu tudo, parado, sozinho, no meio do salão que deveria celebrar o sucesso dele. O Sr. Antônio voltou, caminhou direto até o filho, parou a centímetros do rosto dele. Você está fora da empresa, fora da família e fora do testamento. Pai, por favor. Eu não tenho mais filho. O Sr. Antônio saiu, sem olhar para trás. Felipe caiu de joelhos. As mãos tremiam, o rosto molhado de suor, de lágrimas. E ninguém foi ajudar. Os seguranças do hotel se aproximaram de Felipe. 2 homens grandes, uniformes pretos. Senhor, precisa se retirar. Felipe levantou, as pernas bambas. Olhou ao redor, procurando alguém. Qualquer um que ainda estivesse do lado dele. Não tinha ninguém. Mariana, espera. Ele caminhou até ela, desesperado. A gente pode conversar, resolver isso. Eduardo deu um passo à frente, bloqueou o caminho. Você não fala mais com ela. Eu só quero explicar. Não tem nada para explicar. A voz de Eduardo era gelo. Você teve sua chance. Desperdiçou. Felipe tentou passar por ele. Eduardo não se mexeu. Os seguranças se aproximaram mais. Por favor, Felipe implorou, olhando para Mariana. Eu errei, eu sei que errei, mas eu posso mudar, a gente pode recomeçar. Mariana olhou para ele, realmente olhou, e viu um homem patético, pequeno, covarde. Você não me ama, ela disse, nunca amou. Você só está com medo de perder tudo. Não é verdade. É sim. Mariana deu um passo para perto. E sabe o que é mais triste? Eu realmente te amei. De verdade. Teria feito qualquer coisa por você. Felipe baixou os olhos. Mas você jogou tudo fora, pela ganância, pelo ego. Mariana respirou fundo. E agora vai ter que viver com as consequências. Eu vou te processar, Felipe tentou ameaçar, a voz tremendo. Por difamação, por invasão de privacidade. Eduardo riu, sem humor. Tenta. Meus advogados adoram trabalho fácil. Felipe olhou para Eduardo, depois para os seguranças. Percebeu que tinha perdido, completamente. Vocês vão se arrepender, ele disse. Mas a ameaça soou vazia, desesperada. Não, Eduardo respondeu, mas você vai. Os seguranças agarraram Felipe pelos braços. Ele tentou se soltar, não conseguiu. Eles o arrastaram até a saída. Mas antes de sair, Felipe gritou. Daniela! Daniela! Me ajuda!
Daniela estava do lado de fora, falando ao telefone. Quando ouviu o nome dela, olhou para Felipe e virou de costas. Entrou num carro. Foi embora. Felipe foi jogado na calçada. A porta do hotel fechou atrás dele. O som ecoou como um veredicto final. Dentro do salão, Mariana respirou pela primeira vez em horas. Sentiu o peso sair dos ombros. Eduardo colocou a mão nas costas dela. Gentil, reconfortante. Acabou. Acabou, ela repetiu. Os empresários começaram a se dispersar, mas a doutora Beatriz ficou. Aproximou-se de Mariana e Eduardo. Mariana, eu quero te oferecer uma consultoria. Minha empresa está expandindo. Preciso de alguém com visão, com integridade. Ela sorriu. Alguém como você. Mariana mal conseguia processar. Eu agradeço muito. Pensa com carinho e me liga. A doutora Beatriz entregou o cartão. Você merece coisa boa. Ela saiu. Letícia correu até Mariana, abraçou a amiga, forte. Você conseguiu. Você realmente conseguiu. Mariana a abraçou de volta e, finalmente, as lágrimas vieram. Mas eram diferentes. Não eram de dor. Eram de alívio. Eduardo esperou, respeitoso. Quando elas se separaram, ele sorriu. Jantar para comemorar? Mariana limpou as lágrimas, sorriu de volta. Jantar. Eles saíram do hotel, juntos. Os flashes explodiram de novo. Mas agora Mariana não se importava, porque pela primeira vez em muito tempo ela estava livre. E Felipe estava exatamente onde merecia estar. Sozinho, destruído, esquecido. O restaurante era silencioso, elegante, luzes baixas. Mariana, Eduardo e Letícia sentaram numa mesa perto da janela. Mariana olhou para o cardápio, mas não conseguia se concentrar. As mãos ainda tremiam, a adrenalina ainda corria. Você precisa comer, Eduardo disse. Eu sei, só ainda não caiu a ficha. Letícia segurou a mão da amiga. Você foi incrível, sério. A gente foi incrível, Mariana corrigiu. Olhou para Eduardo. Eu não teria conseguido sozinha. Conseguiria sim. Eduardo tomou um gole de água. Você só precisava de um empurrão. O garçom veio, anotou os pedidos, saiu discretamente. O que acontece agora? Mariana perguntou. Agora? Eduardo se inclinou na cadeira. Você respira, descansa e amanhã começa a trabalhar comigo. Você falou sério sobre a oferta? Eu nunca brinco com negócios. Ele sorriu. Segunda-feira, 8 da manhã. Seu escritório vai estar pronto. Mariana não sabia o que dizer. Há 2 horas estava enfrentando o homem que a destruiu. E agora tinha um emprego novo, uma vida nova. Obrigada, ela sussurrou. Para de agradecer, você merece. O celular de Letícia vibrou. Ela olhou, arregalou os olhos. Gente, vocês viraram notícia. Ela mostrou a tela, um portal de notícias, manchete grande. Empresário é exposto em evento após usar ex-noiva para conseguir clientes. Tinha foto de Felipe sendo arrastado pelos seguranças, de Mariana e Eduardo saindo juntos, do salão vazio. 3 milhões de visualizações em 1 hora. Os comentários eram diferentes dessa vez. Ela é forte demais, que reviravolta. O cara mereceu, que golpista. Ela e o Eduardo ficam bem juntos. Mariana leu em silêncio. Não sentiu raiva, não sentiu tristeza, sentiu paz. A comida chegou. Eles comeram devagar. Conversaram sobre coisas simples, trabalho, planos, futuro. Quando terminaram, Eduardo pagou a conta. Eles saíram juntos. A noite estava fria, estrelada. Quer que eu te leve em casa? Eduardo ofereceu. Quero. O carro deles parou na frente do prédio de Mariana. Ela abriu a porta. Hesitou. Eduardo? Sim? Por que você fez tudo isso? Ele pensou por um momento. Porque eu sei como é ser usado, e ninguém merece passar por isso. Mariana sorriu. Saiu do carro, acenou, entrou no prédio. No apartamento tirou os sapatos, deitou no sofá, fechou os olhos.
e pela primeira vez em meses dormiu em paz. 5 dias depois, Felipe estava sentado num boteco barato, cerveja quente, mesa suja, sozinho. O celular tocou. Era o agiota. Ele desligou. De novo. A empresa tinha fechado. Os investidores pediram o dinheiro de volta. O pai cortou relações. Daniela bloqueou ele em tudo. Ele olhou para o copo vazio, pediu outro e bebeu sozinho. Mariana entrou no escritório às 8 em ponto. Sala ampla, vidro, vista para a cidade. Uma mesa de mogno com seu nome gravado. Mariana Oliveira, diretora de arquitetura sustentável. Eduardo entrou logo atrás. Trazia uma pasta. Seu primeiro projeto. Conjunto residencial em Contagem. 50 apartamentos. Orçamento de 15 milhões. Mariana pegou a pasta. Folheou, sorriu. Quando começamos? Hoje. Ela abriu o laptop. Começou a trabalhar. As horas passaram rápido. Focada, energizada, feliz. Na hora do almoço, Eduardo a chamou para uma reunião. Tinha 5 empresários. Todos queriam parcerias. A Mariana vai liderar os projetos, Eduardo apresentou. Qualquer decisão passa por ela. Os empresários acenaram, respeitosos, interessados. Um deles era Márcio Nogueira, o dono da rede de hotéis. Mariana, eu gostaria de redesenhar 3 hotéis, com foco em sustentabilidade. Ele entregou um cartão. Você topa? Topo. Quando a reunião terminou, Mariana voltou para a sala. Sentou. Respirou fundo. Letícia ligou. E aí, como foi o primeiro dia? Perfeito. Eu te falei, você nasceu para isso. Mariana desligou. Olhou pela janela. A cidade brilhava lá embaixo. Ela tinha perdido um noivo, mas ganhou a vida de volta. Na sexta-feira, Mariana estava num café, esperando Eduardo para discutir o projeto de Contagem. Uma mulher entrou, jovem, 20 e poucos anos, roupa simples, olhos vermelhos de tanto chorar. Ela pediu um café, sentou numa mesa, sozinha, checou o celular, soluçou. Mariana observou, reconheceu aquela dor, aquela solidão. Levantou, caminhou até a mesa da garota. Oi, desculpa incomodar, mas... Você tá bem? A garota olhou para cima, limpou as lágrimas. É só... Terminou um relacionamento. Posso sentar? A garota acenou que sim. Mariana sentou. Ele te machucou? Muito. A voz dela saiu embargada. E na frente de todo mundo, na festa de aniversário dele, ele disse que eu era chata, que não prestava. E todo mundo riu. Mariana sentiu o peito apertar, não pela própria dor, mas pela da garota. Quanto tempo vocês ficaram juntos? 2 anos. E você fez de tudo por ele? Tudo! A garota começou a chorar de novo, mas não foi suficiente. Mariana segurou a mão dela, firme, gentil. Escuta bem o que eu vou te falar. Mariana olhou nos olhos dela. Você não era insuficiente, ele que não te merecia. Mas... Não tem mas... Nenhum homem que te ama de verdade te humilha em público. Nenhum. A garota limpou as lágrimas. Como você sabe? Porque eu passei por isso há uma semana. Ela contou tudo. O casamento cancelado, a humilhação, a vingança, a vitória. A garota escutou, com atenção. E quando Mariana terminou, ela sorriu. Pela primeira vez. Você é forte. Não. Mariana apertou a mão dela. Eu sou sobrevivente. E você também vai ser. Eduardo entrou no café. Viu Mariana conversando. Esperou. 5 minutos depois, a garota levantou. Abraçou Mariana. Obrigada. De verdade. Vai ficar tudo bem. A garota saiu, mais leve, mais forte. Eduardo sentou, sorriu. Fazendo terapia grátis agora? Fazendo o que eu gostaria que alguém tivesse feito por mim.
E Mariana percebeu algo. A dor do passado não tinha desaparecido, mas tinha se transformado em força, em sabedoria, em poder de ajudar. Ela não era mais a mulher destruída no altar. Era alguém novo, alguém melhor, e pela primeira vez em muito tempo estava orgulhosa de quem via no espelho. Se essa história te tocou de alguma forma, se você sentiu a dor da Mariana, a raiva contra o Felipe ou a alegria da vingança dela, deixa teu like aqui embaixo. Esse like me mostra que eu tô no caminho certo, que essas histórias fazem sentido para você. E me conta nos comentários, de qual cidade você está me assistindo agora? Eu leio todos, de verdade, e faço questão de responder cada um que tira um tempinho para comentar. Sua cidade, seu nome, seu recado. Eu quero saber de você. Se você acredita no poder de histórias assim, histórias que emocionam, que fazem você sentir, se inscreve no canal para não perder as próximas. O canal tá só no começo e cada nova inscrição é o que me dá força e certeza para continuar essa jornada. Conto muito com a sua ajuda. E não vai embora ainda. Escolhe uma das duas histórias que eu deixei na tela para você assistir agora. Te encontro no próximo vídeo.